Você já se perguntou como era a vida de um verdadeiro cavaleiro medieval? Montando corajosamente em seus cavalos, protegidos por armaduras brilhantes e brandindo espadas majestosas, eles carregam mistério e fascínio que ultrapassam séculos. Eu sou Cários Valente, e hoje vamos viajar no tempo para explorar o universo dos cavaleiros medievais. Prepare-se para desvendar quem eram esses guerreiros lendários, suas missões, códigos de honra e como eles marcaram para sempre a história e a imaginação coletiva. A origem dos cavaleiros medievais. Os cavaleiros não surgiram do nada. Suas raízes estão profundamente ligadas ao feudalismo, sistema econômico e social que predominou na Europa medieval. Com terras vastas divididas em feudos, os senhores feudais precisavam de guerreiros para defendê-las contra invasões, e foi aí que os cavaleiros entraram em cena. A cavalaria, como instituição, começou a ganhar força no século IX, especialmente após o declínio do Império Carolíngio. Os cavaleiros eram geralmente jovens nobres treinados desde cedo em montaria, combate com espada e arco e flecha. A habilidade de lutar montado era crucial, já que o cavalo oferecia velocidade e impacto no campo de batalha, características essenciais em uma época de guerras constantes. O código de honra, a essência da cavalaria. Ser um cavaleiro não significava apenas lutar. Ele seguia um rigoroso código de conduta, conhecido como Código de Cavalaria. Este código não era uma regra escrita, mas uma filosofia que orientava suas ações, dentro e fora dos campos de batalha. Entre os princípios mais importantes estavam a lealdade ao senhor feudal, a proteção dos fracos e indefesos, e a devoção à igreja. O ideal de cavalaria também envolvia virtudes como coragem, generosidade e cortesia, especialmente em relação às mulheres. Isso deu origem à figura do cavaleiro romântico, tão presente em contos e poemas medievais. Mas vale lembrar que nem todos os cavaleiros eram exemplos perfeitos desse ideal. Muitos estavam mais interessados em riquezas e conquistas pessoais do que em proteger o próximo. A armadura, a segunda pele do cavaleiro. Se há algo que define a imagem de um cavaleiro, é a sua armadura. Inicialmente, as armaduras eram compostas de cota de malha, pequenas argolas de ferro interligadas que protegiam o corpo. Com o passar dos séculos, surgiram as armaduras de placas, feitas de metal sólido, que ofereciam maior proteção contra golpes de espada e lanças. Cada peça da armadura tinha uma função específica. O elmo protegia a cabeça, enquanto a couraça defendia o peito. Havia também manoplas para as mãos, grevas para as pernas e escudos que, além de proteção, exibiam brasões que identificavam o cavaleiro e sua linhagem. Embora fossem incrivelmente eficazes, essas armaduras tinham um preço. Elas eram extremamente caras e pesadas, restringindo a cavalaria às classes nobres que podiam bancar os custos. As armas do cavaleiro. O arsenal de um cavaleiro medieval era tão impressionante quanto suas armaduras. A espada era, sem dúvida, a arma mais emblemática. Forjada por habilidosos ferreiros, cada espada era única e muitas vezes carregava insígnias ou inscrições religiosas, simbolizando tanto poder quanto fé. Além da espada, os cavaleiros utilizavam lanças para combates a cavalo, machados de guerra para causar danos devastadores e massas, que eram especialmente eficazes contra armaduras. Arcos e bestas também eram utilizados, mas geralmente por arqueiros e não pelos cavaleiros em si, já que o combate à distância não condizia com o ideal de bravura. Torneios, a glória fora dos campos de batalha. Quando não estavam lutando em guerras, os cavaleiros demonstravam suas habilidades em torneios. Esses eventos eram uma mistura de competição esportiva e espetáculo público. Justas, onde cavaleiros montados tentavam derrubar seus oponentes com lanças, eram a atração principal. Os torneios serviam não apenas como entretenimento, mas também como treinamento. Eles permitiam que os cavaleiros mantivessem suas habilidades afiadas e demonstrassem sua coragem e destreza. Além disso, eram oportunidades para ganhar prêmios, fama e até mesmo favor de nobres ou damas. A relação com a religião. A fé desempenhava um papel central na vida dos cavaleiros. Muitos deles viam suas batalhas como missões sagradas, especialmente durante as cruzadas, expedições militares organizadas pela Igreja para retomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Nessas campanhas, os cavaleiros não apenas lutavam, mas também buscavam redenção espiritual. Ordens religiosas militares, como os cavaleiros templários e os hospitalários, surgiram nesse contexto. Esses cavaleiros combinavam o treinamento militar com votos religiosos, tornando-se figuras tanto reverenciadas quanto temidas. A queda da cavalaria. O declínio da cavalaria medieval foi um processo longo e complexo, impulsionado por uma série de fatores que transformaram profundamente o cenário militar, político e social da Europa. Apesar de sua grandiosidade e importância em séculos anteriores,
os cavaleiros foram gradualmente substituídos por novas tecnologias e formas de organização militar que tornaram suas habilidades e armaduras obsoletas. Vamos mergulhar nos detalhes dessa transição que marcou o fim de uma era. Um dos principais fatores que contribuíram para a queda da cavalaria foi o advento das armas de fogo. Durante o século XIV, a invenção do pó de pólvora e sua aplicação em armas como arcabuzes e canhões revolucionaram os campos de batalha. Estas armas, inicialmente rudimentares, logo mostraram-se devastadoramente eficazes contra as armaduras que antes protegiam os cavaleiros. Os canhões, em particular, tornaram os castelos, principais fortalezas dos senhores feudais e base da cavalaria, vulneráveis. Antes, um exército precisaria cercar e esperar meses para conquistar um castelo. Com artilharia pesada, as muralhas podiam ser derrubadas em questão de dias. A guerra deixou de ser uma disputa corpo a corpo ou de cavaleiros carregando lanças e passou a depender de estratégias à distância, diminuindo a relevância da cavalaria pesada. Além das armas de fogo, as táticas militares começaram a mudar drasticamente. Durante a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, entre Inglaterra e França, as famosas batalhas de Crécy e Agincourt destacaram a eficácia dos arqueiros armados com longos arcos, longbows. Esses soldados, treinados para disparar flechas com força e precisão, conseguiram dizimar formações de cavaleiros que, antes, eram praticamente invencíveis. Essas derrotas demonstraram que a força bruta e o impacto da cavalaria não eram mais garantias de vitória. Exércitos começaram a priorizar unidades mais diversificadas, formadas por infantaria bem treinada e artilharia móvel, em vez de depender exclusivamente dos cavaleiros. A cavalaria estava intimamente ligada ao sistema feudal, que começou a ruir durante a Baixa Idade Média. A peste negra no século XIV devastou a população europeia, reduzindo drasticamente o número de camponeses disponíveis para trabalhar nos feudos. Isso enfraqueceu o poder dos senhores feudais e, consequentemente, a necessidade de cavaleiros para proteger essas terras. Além disso, o surgimento de monarquias centralizadas e o crescimento das cidades trouxeram uma nova dinâmica econômica e social. Os reis começaram a formar exércitos profissionais, compostos por soldados pagos e mercenários, eliminando a dependência da nobreza feudal e seus cavaleiros. Embora a cavalaria tenha desaparecido como força militar essencial, seu espírito e simbolismo continuaram vivos. Ordens de cavalaria, como a Ordem da Jarreteira na Inglaterra ou a Ordem de Santiago na Espanha, mantiveram tradições de cavalheirismo e prestígio, mesmo quando a cavalaria deixou de ser uma força militar relevante. No Renascimento, os torneios de justa ainda eram realizados como eventos cerimoniais e de entretenimento, preservando a imagem romântica dos cavaleiros. Essa idealização também foi perpetuada pela literatura e pela arte, que transformaram a figura do cavaleiro em um arquétipo de coragem, honra e amor cortês. O legado dos cavaleiros. Os cavaleiros medievais podem ter desaparecido como classe, mas seu impacto cultural é imenso. Eles se tornaram símbolos de coragem, honra e romance, eternizados em histórias como as do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Até hoje, o conceito de cavalheirismo é associado a respeito e bondade, mesmo que distante de seu significado original. Sua influência também é visível em cerimônias modernas, como condecorações de cavalaria concedidas por monarquias europeias. Um universo de inspiração. E aí, o que você achou dessa jornada pelo mundo dos cavaleiros medievais? Esses guerreiros foram muito mais do que combatentes. Eles eram símbolos de uma época, com seus próprios valores e contradições. Suas armaduras brilhantes podem ter desaparecido, mas o espírito da cavalaria ainda ecoa em nossa cultura. O que mais te impressionou sobre os cavaleiros medievais? Será que algum traço do código de cavalaria poderia ser resgatado nos dias de hoje? Deixe suas ideias e reflexões, e vamos continuar explorando juntos os mistérios do passado.